comunhão dos irmãos com Deus e dos irmãos com os irmãos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Diz que a Santa Ceia ela é uma comunhão dos santos, né? O capítulo 10 é de Romanos, de 1 Coríntios, verso de número 16, diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então a Santa Ceia é uma comunhão. E esse momento, irmãos, é o momento de renovarmos a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Se seguirmos o exemplo da igreja primitiva, não seremos aquela igreja, mas podemos tirar lições preciosas daquela igreja. Lá no princípio, após o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que perseveravam em se continuar, não desistir, é ir em frente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a Bíblia diz que eles congregavam, a Bíblia diz que havia temor entre eles, está lá dos versos 42 a 47 do capítulo 2 de Atos. E lá no finalzinho do versículo 47, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava o número dos salvos. Então a comunhão, ela proporciona a unidade da igreja. Não é à toa que o Salmo 133, ele diz: quão bom e quão ruim é. É assim? Quão bom e quão suave, quão maravilhoso, conforme a versão é, que os irmãos vivam em confusão. É assim. Vivam em união. A Bíblia diz que o Senhor ali ordena a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a intenção do nosso Deus, é abençoar o seu povo. Irmãos, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente vem para adorar. A gente não vem simplesmente para ser espectador, a gente não vem simplesmente para estar aqui nos encontrando com os amigos, né? Vendo os irmãos novamente, apenas para tocar, para cantar, para pregar. Não, a gente não vem para também mostrar que nós estamos muito bem vestidos, falamos bem ou coisa parecida. Nada disso é importante. O mais importante, tudo isso na verdade é importante, mas o mais importante de tudo é adorarmos a Deus, é entregarmos a adoração que lhe pertence. Se a gente começar e terminar o culto e não tivermos o sentido de que adoramos, de que sentimos algo de Deus, então a gente perdeu tempo, né? Por isso o culto ele não começa aqui, o culto começa lá em casa. Quando a gente vai se preparar para vir para o culto, quando a gente ora antes de vir para o culto, pedindo para Deus, para que o culto seja uma bênção, para que eu possa entregar e receber de Deus no culto. Irmãos, e quando a gente vem com esse sentimento, quando a gente não vem com o sentimento de estar observando, de estar apenas numa crítica, ou estar apenas ali num sentido, né, de estar ali sabendo se o culto vai ser bom ou não, se a mensagem vai ser boa ou não, se o louvor vai ser bom ou não, então nós já adentramos errado, porque este lugar é lugar de adoração a Deus, porque o culto é feito para Deus. O culto não é feito para nenhum de nós, é feito para Deus. Então, ele merece a honra, a glória, o louvor e o reconhecimento. Mas não é nessa mensagem que eu gostaria de pregar. Deus colocou aqui João capítulo 15 em meu coração, para me trazer aqui uma palavra aos irmãos. Eu vou procurar ser o mais breve possível, visto que nós estamos em um trabalho de Santa Ceia. Nós tivemos ontem a inauguração daquela congregação, o culto foi uma bênção, né? Irmãos, e ao final do culto, depois que o culto tinha terminado, muitos irmãos foram embora, entrou um rapaz lá, um português, chorando, dizendo que queria aceitar Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Os irmãos registraram lá, nós oramos, o Valnei entrou com ele. Onde está o Valnei?
Paulinho entrou com ele abraçado lá. Pastor, esse rapaz aqui estava angustiado e tal, e graças a Deus perguntamos se ele queria, falou que queria, e nós oramos por ele. Amém. Então, irmãos, Deus é poderoso para salvar e continua salvando. Estou um pouco gripado, irmão, não observe não mais. Então, o capítulo 15 de João diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador ou agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Verso 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Muito bem. Meus irmãos, esse texto é um texto por demais conhecido entre nós, e também nós escolhemos para trabalhar em cima de uma máxima, de um slogan para a nossa igreja, que é produzindo frutos no reino de Deus. Então, esta deve ser a responsabilidade e deve ser a missão de todo crente, não somente dos obreiros, dos dirigentes, do pastor, dos pastores, não, mas de todo crente produzir fruto. Nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus é quem está falando esta palavra. E nesse período aqui, nesse momento, Jesus estava reunido com os seus discípulos na última ceia, momentos antes de ele ser preso. Isso vai dos capítulos 13 ao capítulo 17. Nós vamos encontrar Jesus conversando com os discípulos, né? Ali no momento, no cenáculo, reunido. Jesus fala muitas coisas. E dentre elas ele vai falar sobre a comunhão que o discípulo deve ter com ele, de como o crente ele deve estar ligado ao Senhor Jesus. E para tanto, ele usa uma ilustração, como que uma parábola. E ele vai e usa algo que é próprio e que é natural daquela região. Porque naqueles dias, meus irmãos, as pessoas viviam da agricultura e também viviam da criação de animais. E isto basicamente era que girava ali em torno do trabalho daquelas pessoas, que era da pecuária e também da agricultura. E Jesus sempre usava meios, recursos da natureza, do cotidiano das pessoas, para trazer lições espirituais. E aqui não é diferente. Ele vai usar algo que trouxe aos discípulos o entendimento acerca do que o crente ele deve ser e o que ele deve fazer, como deve proceder na sua vida cristã. Não deve ser estático, ele não deve estar estagnado e nem retroceder, mas ele precisa avançar. Mas para que isto aconteça, ele precisa estar conectado com Jesus, ligado ao Senhor Jesus. E aí Jesus, então, nesse texto ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Ele fala de videira, e videira aqui é algo comum, né? É algo comum aqui nessa região. Comum também lá em Israel, como também as oliveiras, que é comum aqui, é comum lá também. Então eles também plantavam e também colhiam, né? Então os agricultores, eles tinham também por trabalho a agricultura.
E entre aquilo que eles plantavam estava também, né, a plantação de vinhas, né? Por isso que ele vai dizer, eu sou a videira. Então a gente sabe que uma videira, ou um pé de uva, vamos assim dizer logo, né? Ele tem ali o seu caule, né? E tem os seus ramos, né? E os ramos é que eles vão crescer, e eles vão dar flores, eles vão dar folhas, e eles vão dar um fruto que chama o óvulo, né? Que sai lá da flor. Então Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. Ou seja, ele é autêntico. Ele não é uma videira falsa, né? Alguém que poderia trazer um fruto estragado, um fruto falso, uma imitação. Algo criado pelo homem, não. Jesus é algo verdadeiro que veio diretamente do céu, veio diretamente de Deus. E ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu sou autêntico, eu não sou uma farsa, eu não sou uma mentira. Jesus chegou a dizer uma certa vez que muitos viriam em seu nome, dizendo eu sou o Cristo, né? E enganariam a muitos, meus queridos irmãos, né? Assim como tem a videira verdadeira, também tem a falsa videira, que pode até apresentar frutos, né? Mas esses frutos, eles não servem para trazer saúde espiritual, muito pelo contrário, eles trazem prejuízo para a vida espiritual da pessoa. Por isso que Jesus, eu sou a videira. Ele diz, meu pai é o lavrador agricultor, ou seja, Deus foi quem plantou Jesus nesta terra. João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi Deus quem enviou o Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 59, versículo 16, está escrito que Deus olhou de cima para baixo e disse que ele não viu um justo sequer, ninguém que pudesse fazer o bem, ninguém que pudesse ser um intercessor. Ele diz pelo que o seu próprio braço susteve e trouxe a salvação. Então Jesus veio de cima, Jesus veio do alto, Jesus veio lá do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi enviado e plantado por Deus nesta terra. Depois que Jesus agora é plantado, meus queridos irmãos, agora necessário se faz que haja um enxerto, né? Observe bem que o que é um enxerto? Quando Jesus diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós somos enxertados na videira. E qual é o processo do enxerto? Você pega duas plantas diferentes, com características diferentes, e você une elas. A partir daquele momento elas vão se tornar uma só planta. Mas o interessante notar é que aquela que é enxertada é que vai receber o benefício do caule. Da onde foi, recebeu o enxerto. Então veja bem que eu e você fomos enxertados na videira. Aleluia. Glória a Deus. A nossa condição era totalmente ruim. Nós não tínhamos como produzir nada para Deus. Estávamos destinados ao sofrimento e castigo eterno. A Bíblia diz que até os atos de justiça do homem são como trapos de imundícia diante de Deus. Mas Deus pega Jesus, planta nessa terra. E a partir do momento que eu e você confessamos a Jesus como Salvador, nascemos de novo, nós somos enxertados na videira. Agora, meus queridos irmãos, o fruto que passou a ser ruim, ele vai se tornar um fruto bom. Glória a Deus. Ele vai se tornar fruto para a glória de Deus, porque é isso que o versículo 8 vai dizer, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Glorificar aqui é o mesmo que honrar, é o mesmo que reverenciar, é o mesmo que reconhecer tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele faz. Bendito seja o nome do Senhor, através da minha e através da sua vida. Isso a gente faz quando a gente produz fruto no reino dEle. Aleluia. Não é para a nossa glória, irmãos, é para a glória dEle. E Ele vai dizer, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Irmãos, nós somos chamados para frutificar no reino de Deus. Nenhum cristão é inerte. Ninguém pode dizer eu não sei fazer nada. Ninguém pode dizer eu não sirvo para nada, muito pelo contrário. Paulo, quando ele fala da metáfora
do corpo, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer que aqueles membros que nós achamos que não tem valor algum, que são de menos valor, a esse nós damos mais importância. Eu quero dizer com isso que todo cristão ele tem uma significativa importância diante de Deus. Você é importante para o crescimento e para o avanço do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quantos estão em Jesus aqui que acham? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Está em Jesus são aqueles que um dia confessaram a Ele como Salvador. Mas, irmão, só confessar Jesus como Salvador e ter o nome de cristão não é o bastante. Não é o suficiente. É necessário evoluir, é necessário frutificar, é necessário avançar. Aí entra a questão do novo nascimento, aí entra a questão da santidade, aí entra a questão da obediência, aí entra a questão da fidelidade, da perseverança. Então não é simplesmente eu aceitei a Jesus como Salvador, eu sou um cristão. Para permanecer em Jesus, para estar nele, é preciso frutificar. Irmãos, todo cristão que está em Jesus, ele de alguma forma está produzindo frutos no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai dizer: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Os irmãos sabem que no processo da agricultura, a limpeza ali como eles chamam, legumes lá no interior, né? Eles chamam os matos que ficam ali, eles limpam também os galhos, vão tirando as imperfeições, vão cortando, vão tirando ali, que é justamente para não danificar aquele ramo, né? Aquele galho que está dando fruto. Então ele vai tirando, vai podando, vai cortando, vai tirando as impurezas. Irmãos, quando a gente vem lá do mundo, a gente vem grosso. Sabe o ouro quando é tirado lá da mina? Ele vem todo impuro. Aí a pessoa tira de lá, lava ele, depois ele vai passar pelo fogo da purificação. Ele vai passar por um processo. O diamante é a mesma coisa, ele sai grosso de lá. Mas ele vai para a mão do lapidador ali, da pessoa que lapida, para que ele fique um diamante bonito, fique o ouro ali limpo, purificado. Então, quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de pecado, a gente vem cheio de coisa ruim, a gente vem cheio de coisas erradas, a gente vem cheio de pecado, a gente vem cheio de mania, a gente vem cheio de coisas ruins, mas o Senhor vai tirando ali. Se era uma pessoa que era da fofoca, depois de transformada agora passa a falar bem. Se era uma pessoa que vivia da prostituição, Deus tira de lá. Se era uma pessoa que vivia mentindo, Deus muda e a pessoa passa a falar a verdade agora. Se era uma pessoa que gostava de prejudicar os outros, agora ela quer o bem. Então Jesus vai trabalhando, ele vai limpando as impurezas, irmão. E para chegar no céu, somente os limpos de coração. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, onde diz: são bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente vem cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de coisa ruim, mas o Senhor vai tirando tudo. Ele tem que limpar, irmãos. Se você é crente e se você tem vontade de chegar ao céu, Deus vai trabalhar na sua vida, porque Ele olha para dentro do seu coração e vê a sua intenção. Ele vê que você quer morar com Ele um dia no céu. Então Ele vai começando a tirar aquilo que atrapalha a sua caminhada. Ele vai tirando a pedra, Ele vai tirando o espinho, Ele vai tirando as coisas ruins para te santificar, para te capacitar, para que um dia você possa morar no céu. Então Ele vai limpando. E às vezes essa limpeza, irmãos, é dolorida. Às vezes o Senhor nos coloca numa prova tremenda. A gente passa por tribulação, por angústias. Às vezes a gente não entende. Meu Deus, eu sou crente, eu aceitei Jesus como Salvador, eu saí lá do mundão, eu pensei que o negócio aqui ia ser melhor. Irmãos, é melhor sim, porque melhor estar com Deus. Aleluia. Sem Deus você não tem esperança. Sem Jesus você não tem perspectiva. Mas mesmo com as lutas, mesmo com a dificuldade, com Deus você tem esperança. Que se a sua vida acabar aqui, você tem uma vida eterna no céu com Ele. Aleluia. E às vezes a gente não entende, meu Deus, por que tanta tribulação? Às vezes, irmão, Deus faz isso para o nosso melhor, porque Ele quer comunhão com a gente.
Paulo estava numa tribulação tremenda, um espinho na carne, um capeta que estava perturbando ele. Talvez Paulo estava dizendo assim: Senhor, me prepare, me leva logo, eu não aguento mais. O que o Senhor disse para Paulo? A minha graça te basta. E ele entendeu que por causa das revelações que ele tinha, por causa daquilo que Deus fazia através da vida dele, era para ele não se engrandecer. Então muitas coisas acontecem com o crente, irmãos, não é para o nosso mal, é porque Deus está limpando, é para você não se exaltar, é para você não subir. É como João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E às vezes para a gente diminuir o processo é dolorido, mas é para o meu bem, é para o seu bem. Bendito seja o santo nome do Senhor. Mas depois que passa esta fase, irmãos, aí vem o fruto. Aleluia. E vem um fruto doce, um fruto abençoado. Então ele limpa. Para quê? Para que ele limpe? Ele limpa para que dê fruto, para que dê mais fruto ainda. Olha, se você já está produzindo fruto. Irmãos, o interessante notar que às vezes a gente observa algumas pessoas: meu Deus, eu estou trabalhando para o Senhor Jesus, eu estou fazendo tudo direitinho, e eu estou na prova, o negócio parece que está retrocedendo. Há pouco dia os irmãos sabem, eu tive um acidente, o carro capotou, vindo do trabalho, lá no Águida, né, da reforma lá. A gente já há vários dias trabalhando dia e noite lá. Mão Joás lá até me emprestou o óculos dele. Eu fiquei uma semana com o óculos do Joás, porque o meu ficou perdido lá dentro do carro. E aí, meus irmãos, eu tive aquele acidente, o carro capotou, eu tive perda total no carro. E ainda mais quando eu fui acionar o seguro, disse: não tem direito não, era só se alguém batesse no teu carro. Eu digo: tá bom, então o importante é que eu estou com a vida e não aconteceu nadinha comigo, meus irmãos, fisicamente falando. Foi apenas danos materiais. Então, às vezes a gente, meu Deus, a gente quer murmurar, a gente quer assim, falar mal, mas a gente chega à conclusão de que tudo isto, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, e que não é para o nosso mal. Aleluia. Às vezes a gente tem que perder para poder ganhar. Jesus foi quem disse: olha, se você quer vir após mim, você tem que renunciar, você tem que deixar. E ele uma vez disse assim: olha, aquele que não deixar pai, mãe, filho ou bens por causa de mim, não é digno de mim. E às vezes a gente perde para poder ganhar, e não entendemos, meus queridos irmãos. Então Deus, ele faz isso para limpar, aleluia, para que a gente dê mais fruto ainda. Mas o interessante notar, pastor Jorge, que o fruto apareceu. A congregação em Águida foi inaugurada, a congregação em Cantanhede foi inaugurada. Aí está o fruto para a glória de Deus. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. E esta é a nossa alegria, porque o diabo não queria apenas capotar o meu carro, ele queria tirar a minha vida. Mas, irmãos, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O carro foi atingido, mas eu não. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu fosse dar o microfone aqui para os irmãos e irmãs, para testemunhar de algum livramento de Deus, os irmãos aí, a gente ia passar a noite todinha, ia ser vigília hoje. Aleluia, porque os irmãos estariam contando as bênçãos que Deus realizou na vida de vocês. Para que isso, pastor? Para que você pudesse dar mais fruto ainda. Bendito seja o nome do Senhor. É um indicativo de que Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Aleluia. E aí o verso 3 diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmão, a gente não está limpo porque a gente é o melhor. Nós não estamos limpos, né, porque o Senhor se agradou de nós e eu fui com a tua cara, né? Você está limpo, está liberto porque eu fui com a tua cara. O texto está dizendo que nós estamos limpos pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, é a palavra, meus queridos irmãos, que nos santifica. Jesus está dizendo aqui no capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar é consagrar, é separar,
é limpar a pessoa para que ela tenha vida de comunhão com Deus. E não existe outra palavra, irmãos, nesta terra e em toda a história da humanidade que possa limpar, transformar, mudar a vida de uma pessoa, senão a palavra de Deus. Lá em Romanos 1,16 diz que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essa palavra é poderosa, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia eu e você fomos impactados com esta palavra. Nós não estamos aqui simplesmente porque alguém disse assim, vá à minha igreja. Porque simplesmente alguém disse assim, olha, eu congrego na Assembleia de Deus, ou na Batista, ou na Universal, ou sei lá qual outra denominação. Não, você permaneceu, não foi só por causa disso, o convite valeu, e vale, nós precisamos fazer o convite, mas é porque você abriu o coração para Deus, e ao abrir o coração para Deus, Ele entrou na sua vida, e ao entrar na sua vida, agora você faz parte da família que vai morar no céu, porque a palavra de Deus operou na sua vida. Você já prestou atenção que hoje você não é a mesma pessoa quando não era? Quando no tempo que você era crente? Irmãos, lá atrás, quando eu era do mundo, o meu apelido era Pato. O dos colegas era Prego, Sapo, Pelé. Era só assim. Era só apelido assim da gangue lá. Aí Jesus me salvou. Ficaram zangados com minha esposa, porque ela me ganhou para Jesus. Ela era crente desde 10 anos, me ganhou para Jesus. E aí, irmãos, eu ganhei ela para mim. Ela me ganhou para Jesus, eu ganhei ela para mim. Pronto, aí a conta foi quitada. E aí um dia eu volto lá no bairro que eu morava, dos colegas lá. Quando eu vou descendo a ladeira, aí vem um lá outro todo naquela quebrada de maluco, né? E o maluco anda, e aí, Pato? Eu digo, Pato não, me chamo de Ricardo. Quando eu sou crente, salvo em Jesus Cristo. Pato morreu, Ricardo reviveu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Por quê? Porque agora você está enxertado na videira que é Jesus. E o que vem da videira transforma o ramo para que ele seja uma pessoa diferente. Oh, glória! É por isso que as pessoas, irmãos, estranham. Quem era você? Quantos passavam por mim, rapaz, você mudou. Um dia papai disse para minha esposa, abraçou ele, muito obrigado porque tu mudou a vida do meu filho. Ele disse, papai, não foi Maria Antônia. Ele disse, quem foi? Foi Jesus que transformou a minha vida. Maria Antônia foi o canal, mas foi Jesus quem transformou a minha vida. Aleluia. Você pode até agradecer algum irmão, alguma irmã, isso é válido. Que te conduziu, que te levou, como aqueles 4 homens que levaram o paralítico até Jesus. Chegou na porta, estava abarrotado, descobriu o telhado e desceu. Tem pessoas que te ajudam a chegar até Jesus, mas depois que chega até Jesus, o negócio é com Ele. Ele que realiza o milagre, Ele que cura, Ele que transforma, Ele que muda, Ele que levanta, Ele que fortalece, é Ele que te ajuda. Aleluia. Depois que se deparar com Jesus, o negócio é com Ele, irmãos. Porque tem coisas que eu e você podemos fazer, mas há coisas que nós não podemos fazer. E uma delas é transformar a nossa própria vida. Uma delas é ter comunhão com Deus, se não for por Jesus. Por isso que Jesus diz no versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, o versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, está muito fruto. Porque sem mim, irmãos, nada podereis fazer. Então nós observamos que é preciso estar em Jesus. Irmãos, o meu conselho para você é: permaneça, fique firme. As lutas são tamanhas, o diabo se levanta, o desânimo vem aí. O ambiente que nós moramos, o país que vivemos hoje, é um país que contribui tudo para nos afastarmos e nos esfriarmos. Mas eu quero dizer que o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele não é só o Deus do Brasil, Ele é o Deus de Portugal. Às vezes a gente pensa que Deus está tão longe, irmão, de nós, mas Ele está bem dentro de cada um de nós.
Aleluia, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. E o mesmo Deus que operou lá no passado, há cerca de 2000 anos atrás, que veio trazendo a partir da reforma, que está no Brasil, Ele também está no Portugal, Ele está em Oliveira do Bairro, Ele está na congregação em Oliveira do Bairro, abençoando a minha e a sua vida. Glória a Deus. Nós já estamos limpos, irmãos. Agora nós temos comunhão com Deus, porque o Senhor tirou as coisas ruins, o Senhor nos tirou do pecado, limpou a nossa vida, agora nós estamos nele. E ele vai dizer no versículo 4, está em mim. Está aqui, irmãos, é ficar, é permanecer, é continuar. Então Jesus está dizendo, irmão, não largue Jesus, não deixe Jesus por nada. Eu sei que o mundo está aí oferecendo tantas e quantas coisas para você abandonar Jesus. São facilidades, são meios que vêm até a nós, são coisas que parecem tão boas, mas não são. Tudo aquilo que vem camuflado, tudo aquilo que parece, irmãos, e que quer nos afastar de Deus, isto não é bom. Pode até parecer, mas não é. Então por isso ele diz, está em mim. Muitas são as coisas que tentarão nos afastar de Deus, mas não desista. Aleluia. Permaneça. Bendito seja o nome do Senhor. Está em mim e eu em vós. Para que, irmãos, ele permaneça em nós, nós precisamos estar nele. Porque a vara de si mesma não pode dar fruto por si, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu e você só podemos fazer alguma coisa se estivermos em Jesus. E aí entra aquela questão da busca, da perseverança. Você precisa orar, precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se santificar, você precisa continuar a sua vida com o Senhor Jesus. Porque fazendo assim, irmãos, você vai evoluir na sua vida espiritual. Às vezes a gente quer levar a nossa vida cristã de qualquer maneira. A gente faz uma oraçãozinha de vez em quando. Tem gente que a oração é só uma vez por dia, na hora de dormir. Senhor, amém, papum, só acorda no outro dia. De manhã não dá tempo. Ou então aquela oração correndo. Está saindo da paz, Senhor, me abençoa, me leva em paz e em segurança. Acorda um pouquinho mais cedo. Ore ao Senhor, prepare o seu dia. Martinho Lutero, ele dizia, o reformador, que se ele não orasse pelo menos de 2 a 4 horas todos os dias, logo cedo, ele presumiria que perderia a batalha no decorrer do dia. Então é preciso que logo pela manhã cedo, eu me coloque diante do Pai, irmão. Se Jesus nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto ele vai te responder. E ora assim, papai. É assim que ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é preciso nós orarmos ao Senhor, para que tenhamos comunhão com Ele. É sabido, irmãos, que Deus fala conosco através da sua palavra, e nós falamos com Ele através da oração. Então a oração é o recurso que Deus deixou para que nós possamos falar com Ele, conversar com Ele. Então é preciso estar nele, irmão. E estando nele, nós vamos produzir fruto. É por isso que alguns dão frutos, outros não. É porque aqueles que estão em Jesus, o seu fruto é visto. O Senhor Jesus disse assim, olha, pela árvore se conhece o fruto, né? Então Jesus está dizendo no versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vai desfrute, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, vos conceda. Jesus está dizendo, irmãos, que Ele foi quem nos chamou para produzir frutos. Se fosse por nós, a gente jamais viria ao Senhor Jesus, só por nós. Então Jesus nos chamou de alguma maneira. Foi através de um convite, foi através de alguém que nos levou, foi através de um anúncio, foi através de um sentimento, foi através de um desespero. De alguma forma nós fomos chamados para o Senhor. E uma vez estando com Ele, irmãos, vamos perseverar e perseverar até o fim. Existe alguém que não quer de maneira alguma que você esteja em Jesus. Quem é, pastor? Diga logo, é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas uma boa notícia é que o Senhor veio dar vida e vida em abundância. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então Jesus, irmãos, é a videira e nós somos as varas. Precisamos estar ligados nele.
você quer ser uma pessoa abençoada, você quer ser uma pessoa feliz de verdade, você quer ser uma pessoa que frutifique no reino de Deus, que possa cooperar nesta obra, que possa avançar em Portugal, na obra de Deus, esteja nele, porque sem ele nada poderemos fazer. Bendito seja o santo nome do Senhor. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus está dizendo que se você relaxar a sua vida espiritual, se você deixar a sua comunhão com Ele, se você se deixar levar pelo mundo e pelo pecado, você será cortado. Não é isso que Ele quer. O seu desejo é que todos cheguem ao conhecimento da salvação e que todos sejam salvos. Mas a negligência, o pecado, irmãos, as coisas deste mundo, tem feito com que muitos deixem de produzir frutos. E a consequência é ser cortado, porque o pecado nos afasta de Deus. Algumas questões nos afastam de Deus. Isaías 59:2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Alguém pode pensar, pecado é só adultério, pecado é só prostituição, pecado é só roubar, é só matar. Não, irmãos, uma mentirinha santa também é, porque tem gente que diz é só uma mentirinha santa. Irmãos, a Bíblia diz lá que os mentirosos não entrarão no céu, está lá em Apocalipse. Aleluia. Então, nós precisamos atentar para também uma resistência ao próprio Deus. A negação da nossa fé é a apostasia. Então, muitos têm negado a fé por causa, irmãos, da facilidade que eles estão vivendo hoje, no conforto, no comer todos os dias, no ter um carro, em ter uma casa. Às vezes as pessoas se relaxam. Isso vai cortando o seu vínculo com o Senhor Jesus. E daqui a pouquinho, não somente o seu vínculo é cortado, mas é cortada da própria árvore que é o Senhor Jesus. Mas não é isso que Ele quer. Mas como diz o versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Senhor está dizendo que tudo aquilo que estiver dentro da sua vontade e dentro da sua palavra, Ele vai nos atender. Não é tudo ao meu bem prazer, não é tudo que eu pensar que o Senhor vai fazer, mas é tudo aquilo que está conforme a sua vontade, que está conforme a sua palavra, Ele vai nos conceder. E a Bíblia vai dizer, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. O Senhor não quer apenas que a gente dê fruto, irmãos. A Bíblia diz, se a gente fizer somente aquilo que nos foi mandado, o que acontece? Nós somos servos inúteis. Por isso a Bíblia, ela nos mostra que a gente tem que produzir frutos. Você sabe que o agricultor, ele está lá no campo, ele está trabalhando, irmãos. E eu acho interessante, esses dias passando com a minha esposa, disse assim, já começou aí, os agricultores trabalhando no negócio da uva aí, já estão preparando a terra, já estão plantando, já estão aí, todos os dias eles estão lá, irmãos, trabalhando o dia todo, naquela labuta, naquele trabalho, porque eles querem que o fruto apareça, eles querem a frutificação. Veja bem, então eles vão trabalhar de forma intensa, eles vão trabalhar incansavelmente. Então o crente, ele precisa acordar para esta realidade, ele precisa trabalhar pela sua salvação, ele deve se esforçar, deve buscar a Deus, deve, irmão, se colocar em comunhão com Deus, porque senão a sua vida será uma vida de frieza, de desânimo, irmãos. Aí terá que cantar 10 hinos para sentir alguma coisa. Irmãos, o crente que está ligado à videira, pastor Jorge, ele não precisa de muita coisa para entrar no mistério, não, para entrar na glória, não, porque quando ele adentra no culto, o seu coração já está sensível, já está aberto para sentir a graça, a glória e o poder de Deus na sua vida. Às vezes a gente fica naquele negócio, é preciso que venha um cantor, um pregador famoso, para que eu ouça uma palavra de Deus. Irmãos, se você pegar sua Bíblia em casa e começar a ler lá de Mateus capítulo 1, o Senhor já está falando. Você já pode começar a falar em línguas estranhas. Deus já está te renovando. Deus já está te fortalecendo. Quantas das vezes eu fico lá lendo a palavra de Deus de manhã cedo e antes de dormir, e eu digo, meu Deus, eu começo a chorar, porque Deus começa a falar comigo na sua palavra. Aleluia!
E às vezes tem pessoas que vão atrás de um profeta aqui e acolá, para que Deus fale, irmãos. A palavra de Deus está todos os dias. A cada dia a palavra de Deus é como se tivesse saído ontem da boca dos profetas e da boca daqueles que escreveram, da pena daqueles que escreveram na verdade e da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é nova, irmão, a cada dia. Aleluia. Ela é a mesma, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então esta é a palavra de Deus. E para terminar, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Deus escolheu cada um de nós. Glória. Se Deus não nos escolhesse, nós não estaríamos aqui. Estaríamos lá no forró, estaríamos lá numa festa, estaríamos aí em outro canto, mas não aqui. Mas como Deus nos escolheu, irmãos, nós estamos aqui esta noite maravilhosa, para também cercarmos a mesa do Senhor e dela participarmos dignamente. Gostaria